God. entre você e Deus. His presence conquers that fear of the flesh. A presença dele conquista este medo da carne. Now Moses went to Egypt, Moisés foi para o Egito, but you have to know mas você tem que saber that every step that little donkey took que cada passo que aquela mula dele dava was filled with doubt and fear. estava cheia de dúvidas e The temores. devil reminded him, O diabo lhe lembrava: you're a wanted man in Egypt. você é um homem procurado no Egito. The minute you pass through them customs, O momento que você passar pela and fronteira they strike that passport, e eles passarem o teu passaporte para they're going ver, to know who you eles are. vão saber quem você é. Your picture's in every post office in Egypt. A tua foto está em todo o correio do Egito. I know that devil. Eu conheço o I know diabo. what he was telling him. Eu sei o que ele estava dizendo para ele. You better do a little more praying É before you go in melhor, é there. melhor você orar mais antes de ir. Now Moses felt what every preacher or layman would feel Moisés sentiu que cada pregador ou if he que cada moves membro beyond what he sente, can see. se ele tivesse que se mover para além daquilo que ele pode I ver. don't care who you are. Eu não me importo quem você é. When you move Quando beyond what você you se can move see, além daquilo que você pode ver, there's going to be the fear of that flesh vai rise haver up. ali o temor da carne se levantando. Moses saw the miracle of a rod turned to snake. Moisés viu o milagre do seu cajado se transformando em cobra. He saw the bush that burned, Ele viu a sarça ardente. yet it never did away with that uneasy feeling E ainda assim, aquele sentimento de agito nunca saiu. that comes against a man Que vem contra o homem when he moves in the direction of quando the ele se unknown. move na direção do desconhecido. Once God has spoken, Uma vez que Deus falou, it's time to leave the prayer meeting now and do what he tells é you. tempo de sair do culto de oração e fazer aquilo que ele te falou para fazer. Because it's unbelief to pray after he's spoken. Porque é uma incredulidade ficar orando depois que ele te falou. Now it may take 21 days for him to speak. Talvez demore 21 dias para ele falar. This business of saying pray once and twice is unbelief. Esse negócio que dizem hoje que pregar uma vez, duas vezes sobre a mesma coisa é incredulidade. That's one of the biggest lies the devil ever told. Essa é uma das maiores mentiras que o diabo jamais contou. God said pray till you get an answer. Deus disse orai até que você receba uma resposta. And once that answer's E come, uma vez que essa resposta vem, it's time to move out. então é tempo de se mover. So Moses went to Egypt. Moisés foi ao Egito. Every step that donkey took, Cada passo que aquela mula dava, that old man, old nature in aquele Moses said, velho homem, a velha natureza em Moisés dizia: you're a wanted man, you're a você é um murderer, homem procurado, você é um assassino, you can't do this, you must be insane. você não pode fazer isso, você deve estar louco. But the difference between Moses Mas a diferença entre and Moisés 95% of others, e 95% dos he outros never turned that donkey around. é que ele nunca virou a mula daquela direção. In spite of his fear, Apesar do seu he medo, went to Egypt. ele foi ao Egito. He got up on the side of faith. Ele se levantou ao lado da fé. The old man, with the help of Satan, said to Moses, E o velho homem, com a ajuda de Satanás, disse para Moisés: you better go back and pray about this some more. é melhor você voltar e orar um pouco mais sobre isto. We do need to fast. We do need to pray. Sim, nós precisamos do jejum e da oração. But once God has spoken, Mas quando Deus já falou, we need to turn that mule toward Egypt. nós precisamos nos virar a mula para o Egito. Time now to act. É tempo agora de agir. And you're going to have to override your E fear. você vai ter que suplantar o teu medo. That man that tells you that he doesn't have that is a liar. Aquele homem que diz para você que não tem isso é um mentiroso. When Jesus spoke to that man with the withered hand, Quando Jesus falou com aquele homem da mão mirrada, that voice came in this ear. veio uma voz no seu ouvido. That's God's word. Esta é a palavra de Deus. But in the other ear came the other Mas do side. outro lado do seu ouvido You veio can't uma do outra this. voz dizendo: você não pode. You never used that Você hand. nunca usou esta You was mão. born with it like Você that. foi nascido com ela dessa maneira. Now faith is going to be determined by what he believes. Agora a fé vai ser determinada por aquilo que If você crê. if he listens to his fear, Se você ouvir o teu medo, he's going to live the rest of his life with the withered se hand. aquele homem ouvisse o seu medo, ele But permaneceria if o he resto da listens sua to his vida faith, com a sua mão mirrada. He's going to walk out there Mas se with ele it. ouvisse a sua fé, ele iria It's sair dali all- curado. That's the way it always is. Essa é a maneira que sempre foi. Once God speaks, Uma vez que Deus falou, then that fear, that flesh rises up. então a carne, o medo se levanta. Now you got to vote. Agora você tem que Which tomar uma side decisão are you going to get de up on? qual lado você vai ficar.
Now, the difference between Moses A diferença entre and the Moisés great majority of Christian e a preachers grande included maioria dos cristãos pregadores is he went in spite of his fear. é que ele foi apesar do seu medo. You know, in my spirit, No meu espírito, I have been with Moses as he faced that Pharaoh. eu já estive com Moisés enquanto ele encarava I Faraó. felt something of what he felt. Eu senti um pouco daquilo que ele sentiu. Moses was faced that Pharaoh in his den. Moisés estava lá diante daquele Faraó. He'd speak the word of God. Ele falou a palavra de Deus. The lice would come, A praga dos piolhos vinha and the lice would go. e depois se ia embora. But when Moses was by himself, Mas quando Moisés estava só, when there's nobody around there but him, quando não tinha ninguém ali a não ser ele, then the devil said to him, então o diabo dizia para ele: you had nothing to do with that lice. você não tem nada a ver com esses piolhos. It would have come anyway. Isso iria acontecer de qualquer maneira. You're deceiving yourself. Você está se enganando. Every morning when he got out of bed, Cada manhã quando ele se levantava da cama, Moses would say, Moisés dizia: I cannot face that Pharaoh again. eu não posso enfrentar o faraó de novo. He's got the keys to death. Ele tinha a chave da morte. I just can't face him Eu again. não posso enfrentá-lo. See, Moses was a man Moisés like me era um homem como eu and a man like e you. um homem como você. He's not a superman. Ele não era um He super-homem. had the same fear you have. Ele tinha o mesmo medo que você tem. And he had to make a decision E ele every morning tinha que when he got tomar up. uma decisão cada manhã quando se God said, levantava. go tell that Pharaoh again. Deus disse para ele: vá dizer para o faraó de novo. He fought the same war every E morning. ele lutava a mesma guerra cada manhã. But the difference between Moses and most of us, Mas a diferença entre Moisés he e a maioria never de allowed nós that fear of that flesh to dictate. é que ele nunca permitiu que aquele medo lhe ditasse o que He fazer. simply did what he was told. Ele simplesmente fazia aquilo que ele deveria fazer, que foi You're- falado para fazer. See, the difference between faith and A unbelief diferença entre a fé e a incredulidade is not a matter coming to a place não where é you're not uma afraid. questão de você vir a um lugar onde você não tem medo. You're never going to get Você there. nunca vai chegar lá. If you move beyond what you can Se see, você se mover para além daquilo Then que there's você gonna- pode ver, there's going to be an apprehension in that então heart. vai haver uma apreensão no teu coração. No man ever faced the Red Sea Nenhum homem que jamais enfrentou o Mar Vermelho, and knew he had to cross it, sabendo que tinha que cruzá-lo, that there wasn't fear. que não tivesse medo. But faith moves in spite of Mas fear. a fé se moveu apesar do medo. And the man who portrays himself differently is a liar. E o homem que se diz ser diferente disto é um mentiroso. You know, I was 31 years old, Eu estava com 31 anos de idade, had a wife and 2 children, tinha esposa e 2 filhos, and God told me to preach. e Deus me disse para pregar. He told me to quit that job and Ele, leave. ele me disse para desistir do emprego e ir. I never had one person invite me to preach for. Eu nunca tive uma pessoa que me tivesse me convidado para pregar então. Even my mother said, you must be mad. Mesmo a minha mãe disse: você deve estar louco. I don't recommend this to nobody. Eu não recomendo isso para ninguém. I'm just telling you what God told me. Eu apenas estou lhe dizendo o que Deus me disse. It was a fearful time. Era um tempo de temor. I had a wonderful job. Eu tinha um trabalho maravilhoso. I was geared for life. Eu tinha ali uma garantia And para a to walk vida. away from that was fearful. E andar, me mover daquilo era algo temeroso. But walk away I did. Mas eu andei. And 56 years later, I'm still E preaching. 56 anos depois eu ainda estou pregando. I was an evangelist for 3 years. Eu fui um evangelista durante 3 anos. God was blessing. Deus estava abençoando. I was financially able to live. Financeiramente eu podia viver. And God spoke to E me Deus falou comigo. and said, now you quit evangelizing Agora desista do evangelismo. and go to Beaumont, Texas and build a church. E vá para Beaumont, no Texas, e construa uma igreja. I've never been to Beaumont once in my life. Eu nunca tinha estado em Beaumont, no Texas, nenhuma vez na vida. I was fearful. Eu estava I'm temeroso. going to leave, cancel these meetings. Eu iria sair, cancelar os cultos, But I left. mas eu saí. I canceled the meeting. Eu cancelei as And reuniões dos cultos. 35 years later, I'm still E there 35 anos depois eu ainda estou lá, with a church of several hundred people. com uma igreja de várias centenas de Then at pessoas. 70 years old, E depois, com 70 anos de idade, now you leave this church Deus me disse: agora você deixa essa and igreja move to Russia. e vá para a Rússia. That's the darkest day of my life. Foi o dia de maiores trevas da minha vida. Fearful, yes.
Temeroso, sim. had no money, Não tinha dinheiro. never run a Bible school. Nunca tinha dirigido uma escola Yet bíblica. this is what he said. E ainda assim foi o que ele me disse. Well, I got up Eu me levantei and I just moved. e eu simplesmente me That's movi. all faith is. É isso tudo que é a He fé. never asked me to work the miracle. Ele nunca me pediu para fazer um milagre. He said, "You will to do my will." Ele simplesmente diz: você faça